Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu vim falar sobre uma das minhas mais recentes leituras, que foi essa beleza aqui chamada A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin, que foi publicado pela editora Morro Branco esse ano, acho que o lançamento foi mês passado, inclusive, com tradução da Essi Regina Candiani. Eu não sei se vai dar pra ver, vamos ver, tá mostrando? Não tá mostrando, né? Mas enfim, provavelmente não deu pra ver, mas a capa brilha no escuro. Tá bem bonita a edição. Olha, tem esse desenho aqui na segunda capa e esse outro aqui atrás. Então tá bem caprichada essa edição da Morro Branco e a história é muito boa, gente. Esse livro vai contar a história do George Orr. Ele vive numa sociedade com vários problemas climáticos. Parece muito com a nossa sociedade atual, talvez daqui a 5 ou 10 anos, com problemas de superpopulação, com problemas de clima, com problemas governamentais. E o George, ele consegue alterar o mundo por meio dos seus sonhos. Não é uma coisa que ele faça conscientemente, não é algo que ele consiga controlar, e também não é algo que ele goste de fazer. Então, às vezes, ele tem esses sonhos realistas que se tornam realidade e ele não muda apenas a realidade dele, ele não muda apenas um ponto específico da realidade. Ele faz com que a verdade do sonho dele seja verdade para todo mundo e que ninguém perceba essa mudança, parece que sempre esteve ali. Então, o George, como ele se sente incomodado com essa situação, ele não gosta desses sonhos, ele decide começar a tomar remédios controlados para não sonhar, para não dormir. Só que isso vai contra a lei nesse mundo em que ele vive. E porque isso é contra a lei, ele é, como se diz? O governo faz com que ele vá a consultas com um psiquiatra para saber se ele realmente é um criminoso ou algo assim. E para receitar realmente o que ele precisa, né? Porque os remédios só podem ser comprados ou pegos com receita. E ele conseguiu um jeito de burlar isso. Então, ele consegue um cartão, né, para comprar essas coisas de forma descontrolada. Por causa dessa situação, o George vai se consultar com o psiquiatra William Haber, que ele, se eu não me engano, ele é apenas, no começo da história, ele é apenas um doutor, um médico, de uma clínica do sono, ou algo parecido assim, clínica de sonhos, uma coisa específica, né? O George conta a situação, né, para esse médico. Ele começa a analisar, ele tem uma máquina lá que faz análises por meio de hipnose ou algo assim. É uma coisa assim bem específica. E o médico é meio cético no começo, mas ao ver como esse poder que o George tem pode influenciar e pode mudar a vida de todas as pessoas, ele começa a usar esse poder indiscriminadamente. Por quê? Porque ele é apenas uma pessoa, né, qualquer, mudando a realidade do mundo inteiro. Acho que deu para entender mais ou menos a premissa da história, né? Não sei se eu se eu me fiz entender muito bem. Falando da minha experiência de leitura, eu gostei muito do todo, mas tiveram algumas partes que foram bem difíceis, assim, pra mim, como leiga no assunto de psiquiatria. Principalmente no começo foi bem difícil pra eu entender todos os conceitos que o médico psiquiatra apresenta e fala e conversa e dá suas explicações, mas depois, isso é só no comecinho mesmo, depois a história vai se desenrolando com muita mais fluidez e dá pra entender completamente tudo. O que mais me chamou a atenção nesse livro foi que ele tem apenas 223 páginas e ele conta uma história muito profunda, muito complexa. Você pode pensar que é apenas a história de um cara que consegue controlar o mundo por meio dos sonhos dele e que ele não gosta disso. As questões que a Úrsula consegue discutir por meio
dessa premissa, elas são muito inteligentes e muito importantes. É a partir da premissa de um cara, de um homem, fazendo o que bem entende por meio dos sonhos de outra pessoa, que ela consegue levantar perguntas sutis dentro de uma história de ficção sobre a humanidade, assim, sobre a vida como um todo. Então é interessante ler esse livro pensando em como você agiria se estivesse no lugar do George, em como você agiria se tivesse o mesmo poder que o psiquiatra, o William Haber, pensando nas mudanças que você faria, enfim, essas coisas. É um exercício de empatia, inclusive, muito interessante. Eu fiquei na dúvida no que pensar sobre o psiquiatra, sobre o Dr. William Haber, porque em alguns momentos eu pensava que ele estava tentando realmente ajudar de uma melhor forma, e de outras vezes eu pensava que ele apenas estava fazendo escolhas egoístas e que ele estava sendo irresponsável por usar o poder do George sem permissão e sem critérios, assim, não sei, é uma leitura instigante, inclusive por causa disso, porque você se força a pensar nas consequências das ações dos personagens e da falta de ação também, porque o George, ele frequentemente é descrito como uma pessoa morosa, como uma pessoa que não tem muita atitude, o que pra mim, na real, não é exatamente isso. Talvez ele seja uma pessoa que não soube lidar com o poder que ele tinha, mas isso não faz dele uma pessoa, sei lá, covarde ou que não sabe lidar com problemas, como normalmente é posto aqui no livro. Normalmente não, em algumas partes é posto aqui no livro. Não com essas palavras, mas foi com esse entendimento que eu percebi. E assim, e várias vezes eu me perguntei até que ponto aquilo era bom, aquilo não era egoísta, aquilo era o melhor. Resumindo, esse livro é uma leitura incrível, instigante e que traz à tona muitos questionamentos sobre suas próprias ações, as ações dos personagens, as consequências que isso traz para o mundo, o jeito que você pensa sobre as pessoas e sobre o mundo e sobre as situações de problemas que acontecem, enfim, muitas reflexões. Eu gostei bastante, recomendo muitíssimo esse livro, assim como todos os outros da Ursula Le Guin, porque eu recomendo inclusive os que eu ainda não li. Esse livro, gente, ele foi escrito em 1971 e a história continua tão atual quanto era naquele momento. Ele ganhou o prêmio Locus de 1972. A Ursula Le Guin é uma autora super premiada, então se você nunca leu algo dela, recomendo muitíssimo. Eu não sei dizer se esse é o melhor livro dela para começar, mas talvez seja porque ele é bem atual, né? Ele trata de problemas atuais na Terra, tem elementos de ficção científica muito grandes aqui nesse livro. Talvez, na verdade, muito provavelmente, eu tenha deixado passar muitos detalhes, muitas minúcias da narrativa e dos problemas que a Ursula quis trazer aqui, mas mesmo assim eu gostei bastante da leitura. Eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição para, se você quiser comprar pela Amazon. Não se esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, de chamar pessoas que você conhece para se inscrever também, deixar seu like e comentar aqui se você já leu alguma coisa da Ursula Le Guin, se você gosta de ficção científica também. Tudo isso é muito importante aqui para o canal. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!